e a Sara Lopes já está aqui, a psicóloga, que vai bater um papo com a gente agora sobre a psicologia nas relações, assim, como que as relações estão sendo abaladas, né, por conta de divergências. Ou divergência de opiniões, né, e valores. Exato. Isso aí. A gente estava conversando, né, antes de começar o bloco, que é um artigo que foi desenvolvido esse trabalho, né, Sara? Isso, exatamente. Tem uma coluna, né, no Correio de Sergipe, e a gente desenvolveu já esse trabalho há algum tempo, especialmente por conta da percepção de como as pessoas estão exaltadas nas redes sociais, em volta da política, especialmente, né? A política talvez tenha sido o ponto principal para a gente iniciar com esse artigo. Certo. Quando a gente abrange um pouco mais sobre o juízo de valores das pessoas, no caso, atualmente está tendo um movimento de militância muito grande, o feminismo, né, o racismo, a homofobia, e eu noto, vendo mesmo redes sociais, eu noto que as pessoas têm tido um discurso de ódio muito grande, onde ou você está a favor de mim ou você está contra, e se você está contra é guerra. Pronto. Né? Como é que está sendo desenvolvido, como é que vocês conseguem perceber essas coisas? Perfeito, é exatamente isso que você está dizendo mesmo. Só que o que a gente tem que perceber é que a questão que eu vejo muito é a intolerância, né? E o radicalismo também. Não adianta você ser extremista com nada, né? Não é porque você tem uma opinião diferente da minha que você tem a verdade absoluta ou eu. Né? As coisas são muito relativas, elas são complexas, elas mudam o tempo inteiro. Então não existe verdade absoluta, nunca existiu e não é hoje que vai existir. Então a gente tem que perceber realmente a partir de uma intolerância muito grande. Né? Eu costumo dizer que as redes sociais, elas abrangem de uma forma macro. Né? Mas aquilo que eu jogo nas redes sociais não é diferente de quem eu sou. Então é isso que eu tenho que atentar. Então é como se ali eu estivesse expandindo aquilo que eu sou dentro da minha residência, com minha família, com as pessoas com quem eu amo. Né? Então eu amplio somente isso de uma forma macro, mas é a mesma coisa. Então as pessoas que realmente reagem dessa forma, com radicalidade, nas redes sociais, elas são radicais também consigo mesmo, com sua família, com os entes. Então é um perfil de alguém. Nossa. E isso é algo que no estudo que vocês desenvolvem que é um legado, é uma herança, é uma coisa que a pessoa vai se construindo como seu, ou é algo assim, por ter a mídia, por ter esse meio, por ter essa possibilidade de estar falando e mostrando sua opinião, o que acontece? Atualmente, né, porque as redes sociais têm facilitado muito isso, esse ódio, né, como você falou, facilita pela questão do você não estar cara a cara, né? Então, por trás de um computador é muito mais fácil que eu exponha a minha opinião de uma forma muito radical. Mas não precisa dizer que isso não é saudável, que realmente não é. Mas não tem como a gente falar se isso realmente é cultural, não é, o meio, são traumas, porque cada caso é um caso, né? Então, a gente não tem como traçar isso de forma muito clara do que é que acontece. O que a gente sabe é que é um perfil realmente, é um perfil do ser humano e que ele vai precisar se trabalhar em relação a isso. Então, quando a gente percebe agressões, algumas coisas assim nas redes sociais e que você vai investigar quem é a pessoa, geralmente essa pessoa já tem algum indício, já tem alguma passagem, já tem, né, algo anteriormente que condiz com o que aconteceu nesse momento. Sim, algo que não dá para generalizar, assim como também não dá para generalizar a opinião de cada um, né? Tem que não, haver esse respeito. Exatamente, pronto, respeito. Né? Você tem a sua opinião, eu vou ter a minha, e a gente vai se respeitar com isso. Né? E vai viver em comunidade, em sociedade, que é assim que a gente vive. Exatamente. Quando eu pego, inclusive, movimentos artísticos, semana passada a gente falou sobre ensaio aberto, a gente falou dessas coisas, dessas expressões culturais que está acontecendo pela cidade. E me chama um pouco a atenção dessa militância, né? Porque eu acho muito legal essa expressividade, eu acho muito importante, inclusive, essa expressividade da militância em si. Mas o meu medo é exatamente essa coisa da segregação de opiniões, né? E essa coisa do criar as panelinhas, né? Os grupinhos, onde se eu faço parte de um grupinho, eu não posso fazer parte do outro grupo, né? Então, como é que a gente poderia pensar numa, assim, até idealizando mesmo, essa união desses grupos? O que é que você acha? Como é que a gente poderia fazer essa miscigenação? Você disse uma palavra interessantíssima, idealizando. Idealizando, exato. Seria ideal. Exato. Né? Mas talvez esteja só no campo das ideias. Porque assim, a gente não pode negar que os grupos, eles são feitos por pessoas, né? Então as pessoas são as responsáveis tanto pela segregação quanto pela união. Então a responsabilidade é delas. Então tem que partir delas querer realmente essa união. A gente não pode dizer assim,
Tem grupos religiosos, inclusive, que se dão muito bem, que, né, conversam entre si, porque o foco é o mesmo, o objetivo é o mesmo. Então não adianta ter dois grupos, né, militantes de uma mesma causa. Claro. Não faz muito sentido isso. Claro que tem opiniões diferentes e tal, mas a finalidade é a mesma. Né? Então por que segregar? Por que, né, apartar tanto dessa forma? Então eu não vejo necessidade disso. É como se estivesse acabando o combate por cima de combate. E aí não leva a nada. Realmente. Todo mundo tentando lutar por uma coisa que vai ficar empacada. Exatamente, né? exatamente. Isso é muito problemático. É, como um cabo de guerra. Você acha que tem uma diferenciação desde a origem não, o uso das redes sociais, que atualmente está bem disseminado, para antes, quando as redes sociais eram um pouco mais limitadas, as pessoas não tinham tanta internet assim. Você acha que tem uma diferença entre esses vínculos de amizade que hoje são estabelecidos dessa forma, um pouco até frágil, dependendo dessa opinião de ideias, de valores, que agora, com a rede social, como você mesma disse, a pessoa em anônimo expõe uma opinião bem radical, bem incisiva, e antes não era exposto exatamente por estar essas coisas mais face a face, por ter essa coisa mais pessoal. Você acha que modificou muito essas relações? Acredito que sim, realmente modificou bastante. Eu tenho um caso de um pessoal que é conhecido, que por conta dessas divergências políticas, uma postou num grupo uma determinada frase de um político, a outra que era do partido oposto, simplesmente cortou relações. E assim, não posso dizer para você que a gente é jovem, gente com pelo menos mais de 40 anos, né, primos inclusive, que cortaram relações completamente por conta de uma postagem. Então a gente começa a perceber por que isso está incomodando tanto. E assim, há de se levar em consideração também que, do mesmo jeito que tem coisas boas nas redes sociais, tem coisas ruins também, né? Então tudo é utilizado o bom senso. Bom senso na hora de falar, na hora de calar, na hora de refletir. Se alguém diz uma coisa e você, na verdade, não gostou daquela postagem, vai ali no particular e conversa rapidinho. Por que você postou isso? Por que você falou aquilo? Ou então não se ofende, porque não é você. Não foi com você que foi dito. Né? Se é de alguma coisa que você acredita, procure saber o que foi postado, procure saber a veracidade dos fatos, investigue. Né? Então existe uma série de coisas que a internet também facilita. Quando eu digo assim, tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Porque isso tem em todos os lugares, não é só nas redes sociais, mas parte de cada um procurar saber, como eu disse, ter o bom senso, né? Procurar saber o que é que pode, o que é que não pode, né? Quando devo fazer, quando não devo, o que devo, será que vou ofender? Porque da mesma forma ali, você não tá cara a cara, mas ofende do mesmo jeito, né? E as palavrinhas não têm entonação, né? Você quem conclui. Você quem dá a entonação, e isso é que eu acho mais complicado de rede social. Porque exatamente. Às vezes um tá bom pode ser um tá bom, ou um tá bom, sabe? São coisas completamente diferentes. Diferentes, né? Por hora parece que a gente tá dialogando com a máquina, né? Mas na verdade tem alguém ali por trás. Mas não, tem alguém por trás. E a interpretação do outro é que você precisa, né, saber disso, estar preparado. Então, deixar claro realmente aquilo que você quer dizer. Né? Não com indiretas, porque talvez não funcione. Nossa, eu encaro isso como algo muito complicado. Porque, principalmente a gente aqui na nossa posição, tal, na área da tentando comunicar e estar em contato com o outro, a gente tem que ter esse tato, né? Essa malemolência, o jeito de lidar, porque a gente tem que compreender também o outro lado. Lidando com uma fonte, lidando com um paciente. E eu penso que a maneira como a tecnologia está se desenvolvendo, né, está se formando, a gente está se limitando muito a esse tipo de contato. Então, pelas crianças, né? Por exemplo, as crianças antes a gente ia pra rua, brincava, se sujava, se jogava na areia, pulava corda. Hoje a gente baixa um aplicativo, bota o brinco aqui sentado e vai pular a corda aí, aperta que o bichinho pula, aperta que o bichinho pula. Sabe, eu acho isso falha. Porque eu penso que é uma formação de caráter, né? Você ter contato com outra pessoa e você falar... Lógico. Eu não achei isso bacana, eu acho que a gente poderia melhorar desse jeito. Lógico. Eu acho que, como você falou, não, assim, uma mulher de 40 anos tá passando por isso agora, eu acho que... Sem sentido, né? Não dialoga com as situações. Não tem. Então, é limite mesmo, né? As pessoas não estão com limite mais. Pensam que dali, como você disse, são só palavras soltas, mas não são. Tem outra pessoa ali do lado que vai ler. Né? E aí eu acho um problemaço, porque aí é meu julgamento mesmo, meu valor. Porque a partir do momento em que você tem um vínculo com a pessoa de amizade ou qualquer outro vínculo fraternal e etc., e você rompe esse vínculo por conta de uma divergência de opinião,
Então, assim, o quão forte é esse valor dessa opinião que está sendo divergente para ser ao ponto de eu romper um vínculo de anos, por exemplo. Né, de um vínculo que inclusive poderia trazer coisas boas para mim futuramente, mas eu tô rompendo ali porque a opinião dela é diferente da minha. Lógico, né? Lógico. E assim, com o avanço da internet, né, as informações elas são muito rápidas e nem sempre verídicas, né? Nem sempre são precisas. Mas todo mundo tem acesso às informações a todo instante. Então, às vezes, nas redes sociais tem memes, não sei o quê, né, com piadas e muitas vezes ofensivas mesmo, né? Então, tudo isso tem que ter cuidado. Na hora de entrar nas redes sociais é preciso ter muito cuidado. Nossa, todo mundo ligado. Importantíssimo tudo que a gente está debatendo. Quem quiser saber mais sobre a doutora Sara Lopes pode ler a coluna, não é? E isso, tem a coluna do Correio de Sergipe, tem a clínica lá, Ciclos, e tem a Apivida. Então, ó, todo mundo aí procurando, vamos usar a internet para isso. De forma construtiva, né? Isso. Não para divergência, né? E qualquer coisa, tendo dúvidas, podem entrar em contato com a TV, a gente repassa para a doutora Sara e estamos aí todos conectados, tá? Joia. A gente volta já com muito mais para vocês. Coisas especiais mesmo.